Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. 21 de abril, ecoou uma frase, em 1792. 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria. José Joaquim da Silva Xavier disse isso, foi morto. 1963, diante de 1,5 milhão de pessoas, um homem disse: eu tenho um sonho grande de unidade, independente da cor da pele. Martin Luther King foi morto. Nos primeiros anos da era cristã, levantou-se um homem e disse: vi e venci. César Augusto. As últimas palavras dele foram: até tu, Brutus, foi morto. As pessoas têm que ter heróis. Todos nós precisamos deles. Sejam heróis no campo pessoal, familiar, sejam heróis no campo pedagógico, um professor, sejam heróis no campo filosófico, como Sócrates, que disse: conhece-te a ti mesmo. Sejam heróis no campo da literatura, sejam heróis no campo esportivo. É bacana você ter um herói. Eles estimulam, porque parecem que os heróis estão sempre um nível acima, a nos estimular, a nos levantarmos. E isso é importante. A Bíblia tem heróis. Jesus não é um herói. Ele não está na categoria de heróis, mas ele é o grande instrutor e motivador do nascimento dos heróis. E para que você não pense que herói é algo sobre-humano, a Bíblia sempre mostra os seus heróis como pessoas comuns, que vivem uma vida cristã normal. O maior problema da distância entre o que seja um herói é que às vezes nós vivemos abaixo da média, abaixo da crítica. E isso torna a instância heróica impossível, inalcançável, utópica, mentirosa. Quando Jesus Cristo é citado na Enciclopédia Britânica, existem mais de 20.000 verbetes para explicá-lo. E isso é muito mais do que tentam explicar Buda, Confúcio, Maomé, Aristóteles e qualquer outro herói do cenário humano. Quando você entra nas pesquisas científicas, temos heróis. Pessoas como Pasteur, por exemplo, pessoas que inventam tecnologias novas, pessoas que passam 30, 40 anos num laboratório para descobrir um único medicamento. Esses, para mim, são heróis. Heróis que não aparecem nas manchetes dos jornais. Heróis que, de repente, conseguem a cura de uma enfermidade. E um laboratório vai e consome e ganha milhões. Enquanto aquele herói talvez terá uma citação no rodapé de uma enciclopédia no futuro. C.S. Lewis é um grande escritor do século XX. E foi. Para quem nunca leu nada dele, perdeu um século.
Ele é um herói da literatura por ter sido um cético, um ateu, e por ter sido conquistado pela mesma pessoa que conquistou Napoleão, que conquistou César, que venceu todos os homens poderosos desse mundo. C.S. Lewis disse uma frase sobre Jesus, em que ele coloca Jesus entre 4 categorias possíveis. Ou Jesus era um lunático, ou Jesus era um demônio, ou Jesus era um mentiroso, ou Jesus era Senhor absoluto. Olha a frase dele: um homem que foi simplesmente homem, fazendo todo tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre em moral. Poderia ser um lunático, no mesmo nível de alguém que afirma ser um ovo pochê. Poderia ser o próprio demônio dos infernos. Você decide. Ou esse homem foi e é o Filho de Deus, ou então é um louco, ou pior. Você pode achar que ele é tolo, você pode cuspir nele, você pode matá-lo, ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não vamos vir com aquela bobagem de dizer que ele foi um grande mestre aqui na terra. Ele não deixou para nós essa opção em aberto. Ele não teve essa intenção. Crer que Jesus foi um bom mestre não é opção. Jesus claramente e inegavelmente se autoafirma Deus. Se ele não é Deus, então ele mente. Consequentemente, não é nem profeta, nem bom, nem mestre, nem homem piedoso. Muita gente sai por aí dizendo, ele é um espírito elevado, coisas do espiritismo. Ele é um mestre da moral, coisas do humanismo. Ele não é nada disso, ele está acima. Vamos dizer que, na comparação, poderíamos dizer que ele é hors concours. Ele é fora de qualquer tabela que possa medir virtudes e qualidades. Ele é o inspirador delas, mas ele é exatamente quem diz ser. O autor de Hebreus, no capítulo 1, ele afirma categoricamente que Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Eu estou falando tudo isso porque até nós cristãos, por várias razões de comodismo, de falta de leitura profunda, consistente, de falta de humildade, de falta de adoração, começamos a achar que Jesus é algo um pouquinho acima de nós, e não o plenamente acima de todas as coisas. Há uma série de pessoas que fizeram afirmações sobre Jesus. Uma delas foi Jean-Jacques Rousseau. Olha o que ele disse: conseguir inventar ou criar uma história de uma vida como a vida de Jesus seria um milagre maior do que foi a sua existência real. Você arquitetar, inventar uma história igual ou maior do que Jesus real é um absurdo total. Napoleão Bonaparte afirmou o seguinte: com todos os meus exércitos, com todos os meus generais, por 25 anos, eu não consegui subjugar um único continente. E esse Jesus, sem a força das armas, vence povos e culturas por 2000 anos. Napoleão Bonaparte, ele se curvou diante de Jesus. Se ele se converteu ou não, ninguém sabe. Mas ele amava citar a grandeza de Jesus muito mais detalhadamente do que muitos cristãos o fazem. Outra pessoa que escreveu sobre Jesus foi um historiador francês chamado Kenneth Latourette. Você vai chegar a ler alguma obra dele, Paulo, pode ter certeza. 2 livrinhos dessa grossura, assim, ó, contando a história do cristianismo.
em espanhol e inglês. Se você ler uma das duas, já está lá na sua mão. Olha o que ele disse. Na área religiosa, Jesus é a figura mais genial que jamais viveu. Seu brilho é de natureza eterna, seu reinado jamais acaba. Ele é o único em qualquer sentido e não pode ser comparado a ninguém. Sem Jesus Cristo não se entende a história. Sem Jesus Cristo não se entende a história. Bom, pensando nisso tudo, algumas coisas a gente pode lembrar e já entrar no mérito da mensagem. Quando você vai para Hebreus, o livro de Hebreus, lá está escrito, ele é maior que os anjos, ele é maior que Arão, ele é maior que Abraão, ele é maior que Melquisedeque, ele é maior que Moisés, ele é maior do que qualquer outra figura já existente nessa terra. E é bom a gente saber, ele é maior que você, ele é maior que eu, ele é maior que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ele é maior que todo o sistema teológico já inventado e organizado pelos homens, ele é maior que João Calvino, ele é maior que Lutero, ele é maior do que teus problemas, ele é maior do que os teus medos, ele é maior do que aquilo que você dá para ele, a música que você canta para ele, a mensagem que você prega para ele. Se ele é maior, ele quer muito, mas muito mais do que aquilo que a gente pensa que está satisfazendo a ele. De tal maneira que de repente Jesus fique em êxtase quando olha para nós e fala, que culto, hein? Será que em algum momento Jesus olha para mim e fala, que pregação maravilhosa? Ele não fala isso nunca. Ele já ouviu coisa muito maior. Mas quando ele olha um coração puro, contrito aos seus pés, ele diz, eu me agrado disso. Disso eu me agrado. Então, uma última frase, um último pensador, um sujeito pouco conhecido, mas que fez milagres no campo da ciência. O nome dele era Luiz, não Soares, mas Luiz Pasteur. Olha o que ele disse sobre Jesus. Em nome da ciência, eu proclamo Jesus Cristo como Filho de Deus. Meu senso científico, que valoriza muito a relação entre causa e efeito, compromete-me a aceitá-lo como fato. Minha necessidade de adorar encontra nele a mais plena satisfação. Veja, o senso científico de Pasteur dizia, eu tenho que aceitar Jesus baseado na causa e efeito como um fato, mas eu tenho que me curvar e adorá-lo plenamente. Então, meus irmãos, quando eu vejo a Bíblia e quando eu leio sobre Jesus em qualquer outro livro, eu não me coloco na posição de médico legista. E o que me entristece como pastor, como homem, é que em alguns momentos, seja na escola dominical, seja num sermão, numa reunião de oração, nós somos tão técnicos e infelizes burocratas que parece que estamos pegando algo morto com uma pequena pinça chamada microscópica inteligência para dissecar aspectos de quem domina o universo, para contentar a nossa mínima inteligência, que nem 10% a gente consegue usar totalmente. Algum gênio chega lá, mas a maioria dos mortais, se tiver 8% de utilização, se sinta feliz, porque a maioria vive abaixo dos 6%, e aí são instrumentos de qualquer manobra possível. Por isso, eu quero afirmar que Jesus é exatamente quem diz ser. E o texto de Filipenses, em cada palavra, declara isso, tá bom? Então vamos lá. Jesus é exatamente o que diz ser. Em primeiro lugar, Deus sem pretensões arrogantes. Jesus é exatamente quem diz ser. Deus sem
pretensões arrogantes. O versículo começa de maneira tão contundente que diz assim: ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele é Deus, sem pretensões arrogantes. Você, lendo as Escrituras, os 4 evangelhos, você percebeu em algum momento Jesus chegando com os 2 pés em cima de qualquer incrédulo, de qualquer fariseu, de qualquer endemoniado, de qualquer autoridade religiosa, de qualquer opositor? Você já chegou, já leu, já viu, já percebeu Jesus chegando com os 2 pés dizendo: você sabe com quem você está falando? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Então ele é exatamente quem diz ser: Deus, sem pretensões arrogantes. Quem é, não precisa de um laudo, não precisa de um documento lavrado em cartório. Quem é, é. Alguém disse, não sei quando, ninguém pode dar o que não tem. E Jesus deu o que tinha: sua divindade, seu amor, sua graça, sua vida. Então ele é exatamente quem diz ser: Deus, sem pretensões arrogantes. E é incrível a gente falar isso, porque nós somos pretensiosos, basta termos uma qualificaçãozinha, seja ela qual for: dom, talento natural, formação cultural, posição social, diploma, e um negócio perigoso: tempo de igreja. Isso é perigoso. Tempo de igreja. Estou aqui, cheguei primeiro. Já imaginou? Jesus é quem diz ser. Segunda coisa, Jesus é exatamente quem diz ser: Deus que se esvazia. O texto é muito lindo. Versículo 7, comecinho: a si mesmo se esvaziou. Você já pensou nisso? O Deus que se esvazia, o Deus que não é só se humilhar, eu vou citar uma frase que é para o final da mensagem, mas eu vou citá-la agora porque ela veio à minha mente. Olha a frase: enquanto Adão dizia: eu te encontro no topo, Jesus disse: eu te encontro no fundo. Enquanto Adão quis deixar sua miséria humana e subir ao trono, Jesus deixou o seu trono e desceu até a nossa miséria. Jesus então é exatamente quem diz ser: Deus que se esvazia. Sabe, abrir mão. Abrir mão. Há uma canção antiga que eu gostaria de um dia fosse cantada aqui, um canto, talvez até seja conhecido de vocês. Pois Cristo deixou sua glória, de forma espontânea Ele o fez, ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu, desceu da glória e homem se fez. É lindíssima essa canção, linda, 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 que mostra: Jesus é exatamente quem diz ser: Deus que se esvazia. E eu fico pensando, nós não temos um conteúdo, nós somos barro, vasos de barro. Paulo fala isso, vasos de barro, para que a excelência do poder que está em nós seja só de Deus. Então, quando um vaso de barro quebra, não importa, mas o tesouro que ele abriga, isso importa. Jesus é exatamente quem diz ser: Deus que se esvazia. Jesus é exatamente quem diz ser: Deus que serve, assumindo a forma de servo. Aquele mordomo que lava os pés,
aquele mordomo que cede à incredulidade de Tomé, aquele mordomo que anda as milhas até Emaús e percebe a incredulidade de se crer em suas promessas, aquele mordomo que ouve a declaração precipitada de todos vão te negar, eu morrerei por ti, aquele mordomo que passa todo amarrado e surrado e ainda tem um olhar para Pedro chorar amargamente, aquele mordomo servo que me ouve quando eu vou lá dizendo de novo, Pai, pequei, fui eu que pequei, e ele não me despreza, e ele não me rejeita a oração. Jesus é exatamente quem diz ser, Deus que serve. É impressionante, a Bíblia diz que meu pai trabalha até agora na boca de Jesus. Meu pai trabalha até agora, mas vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Então, se Jesus serve, leia o boletim e pergunte-se para que você serve, a quem você serve. Porque um dia, irmãos, um dia, que é muito além do calendário nosso, Ele, Jesus, Ele, mais ninguém, Ele vai dizer para você, vinde, bendito de meu Pai, entre para a glória do reino que eu preparei para você antes que houvesse mundo. Esse Jesus, que é exatamente quem diz ser, Deus sem pretensões, Deus que se esvazia, Deus que serve, é merecedor de algo muito mais volumoso, intrépido, fervoroso do que aquilo que nós estamos oferecendo a Ele. Deus em Jesus, Jesus e Deus. Filipe ficou surpreso. Mostra-nos o Pai. Não foi a pergunta? Não foi a necessidade? E qual foi a resposta? Todos vocês sabem. Mostra-nos o Pai e creremos em Ti, perguntou Filipe. E o que Jesus disse? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é exatamente quem diz ser, Deus que se humaniza. Olha só o versículo de número 7 ainda. Tornando-se em semelhança de homens. Qual era a única diferença entre o homem Jesus e o homem Davi e o homem e mulher que vocês são? Qual era a única diferença? Ele não pecou. Ele tinha dor de dente, provavelmente. Dor de barriga, provavelmente. Comer mel com peixe. É uma comida hoje chique. Vai aí nos bares de Pinheiros, aí nos bares para você ver. Eu quero um peixe agridoce. Um salmão com não sei o quê, vai pagar uns 50, no mínimo, pelo um pedacinho desse tamanho assim. Ó. Jesus comia coisas que não são do nosso cardápio. Jesus era homem, sede ele tinha, dor ele tinha, tristeza ele tinha, angústia ele tinha, cansaço ele tinha. Então, esse Deus, exatamente expressão máxima, que estava antes que houvesse mundo, e diante de Deus, olhou para tudo que Deus idealizava, e concordou com tudo, porque a Bíblia diz que tudo foi feito por meio dele, tudo foi feito por intermédio dele, tudo foi feito para a glória dele, e sem ele, nada do que existe subsiste. Todas as coisas funcionam, os planetas, as órbitas, todos os mecanismos dos seres microscópicos funcionam por causa dele, e mais nada. A própria Bíblia diz em Romanos que a natureza geme, ansiosa pelo dia em que haverá, pelos eleitos de Deus, a redenção final de todos os povos, e a própria natureza será restaurada à sua primeira glória e devolvida aos filhos de Deus. Já imaginaram isso? Jesus é exatamente quem diz ser, Deus que se humaniza. Ele se humanizou. Como ele poderia morrer por homem se ele não fosse homem? Alguém, o Satanás principalmente, poderia dizer, quem morreu na cruz lá, aquilo foi um teatro, morreu ninguém lá não.
E vocês sabem que tem algumas opções de teologia liberal que afirmam que ele, de fato, dos 13 aos 30 anos, viveu lá na Índia, aprendeu a arte de dominar a dor, e ali ele simulou. E depois ele ainda ficou alguns dias sem ar, dentro do túmulo, e de repente saiu dali, deu um karatê na pedra, deu assim um rabo de arraia, uma capoeira naquela trupe de soldados de quase 2 metros de altura, chamou umas mulheres com o pé do ouvido ali, falou: espalhe que eu ressuscitei, espalhe o boato. E não é que as pessoas daquela época, as autoridades compraram alguns e disseram por suborno: espalhem que ele ressuscitou. Mas ele morreu mesmo, ele se humanizou a ponto de ter que morrer. Jesus tinha que comer, tinha que dormir, tinha que descansar, e às vezes nem isso deixavam. Jesus é exatamente quem diz ser, não só Deus que se humaniza, mas Deus que se destaca. O texto no verso de número 7, diz que ele se tornou semelhança de homens, mas reconhecido em figura humana. Aqui está Deus reconhecido, homem reconhecido. Não era só um homem. Bom, eu não sou um primata no sentido darwiniano da coisa. Eu sou homem, descendo de Adão. Mas Jesus foi reconhecido como figura humana. Não é só gente, é um tipo específico de gente. Irmãos, tem pessoas admiráveis nesse mundo. Jesus foi reconhecido como figura humana, alguém digno de ser louvado, de ser imitado, de ser amado, de ser seguido. Como hoje você se mira? Em quem você se espelha? Quem é sua referência em qualquer campo do conhecimento humano? Olha, são os ilustres desconhecidos, dos médicos sem fronteira, dos missionários que vão para os cantos mais tristes e perigosos da terra, aqueles pesquisadores que ficam nas matas horas e horas e horas, esses são heróis. Agora, essas pessoas que ficam trancafiadas numa mansão, comendo do bom e do melhor, e um jornalista de um gabarito como um Pedro Bial chama de heróis, para mim são vermes da sociedade, vermes, e não heróis. Mas as pessoas brasileiras se miram e olham para todas as figurinhas da revista Caras e falam: que figura humana. Irmãos, onde é que nós vamos parar? Onde que nós vamos parar? Jesus é exatamente quem diz ser. Deus reconhecido como homem. Não um homem qualquer, um homem que se eleva por sua postura, por sua dignidade, por seu amor, por seu brilho. E é isso que eu quero para mim, e anseio desde o dia que me converti. E eu olho para mim ainda hoje e falo: Senhor, que coisa, que distância, que falta faz um João Batista a buzinar na minha orelha o tempo todo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quantas vezes no campo da religião você conhece um crente pavão? Está assim, ó, crente pavão. Ele estufa o peito com o orgulho dos seus antecedentes. Olha, irmãos, eu fico pensando, como é que será que é um anjo cantando lá no céu, Adriana? Aquele coral lá. Já imaginou o Davizinho ali, 1,60 m, 1,70 m, regendo? Você já imaginou se Beethoven é convertido e está lá tocando o pianinho dele? O Mozart? E o nosso aqui, de repente, o nosso grupo de louvor, a gente tem um chão enorme, não tem? Um dia a gente chega lá, mas ele não se impressiona comigo. Ele é Deus que se humaniza, Deus que se humilha também. Ele é exatamente quem diz ser, Deus que se humilha. O texto continua dizendo, capítulo 2, de Filipenses, versículo de número 7, aliás, 8, a si mesmo se humilhou. Ele não foi humilhado pela pressão de ninguém.
Ele não foi execrado pelo domínio de um déspota. Ele se humilhou. Ele disse: eu me rendo, eu me curvo. Esse é Jesus. E ele disse: o que eu fiz, façam também. Normalmente, quando a gente pensa em Deus, parece que a gente tem que pensar em déspota, em soberano, dominador. Mas esse Jesus, que é exatamente Deus, é diferente. Ele é Deus que se humilha. Aqui. E ele disse: entre vós, eu sou aquele que serve. Você tenta se encaixar nas histórias que ele contou, e uma delas não foi nenhuma história. Eu acho que ele estava ali meio que chegando perto dos discípulos, meio que na boa, sem muita pretensão, e ele ouviu uma conversa. E ele não gostou. Sabe qual era a conversa? Que ele ouviu mais de uma vez. Quem entre nós é o maior? Ah, quem? Quem entre nós é o maior? Aí vem uma mãe, e mãe é sempre, né? Mãe sempre é mãe, meus filhos são os maiores. O Tiago e o João. Quando o senhor chegar lá, na glória, o senhor coloca um do seu lado direito, outro do seu lado esquerdo, o senhor faz isso. Mulher, você não sabe o que está pedindo. Mas eles discutiam quem era o maior. E Jesus ainda pergunta: o que é que vocês discutem andando pelo caminho? E ele, que era servo, que se humilhou, ouvia-os dizendo: maior sou eu, eu que falo, eu que lidero, eu que chamo, eu que bato no peito que vou morrer. Sei lá o que Pedro falou. Aí entra Judas e fala: o maior sou eu, o mais inteligente, o mais sensato, eu sou prático, só penso no dinheiro, vocês ficam gastando aí à toa. E vocês sabem que na análise Judas era o melhor mesmo. Na análise humana, ele era o melhor. Mas por dentro, Jesus sabia desde o princípio que era ele quem o havia de trair. Jesus se humilha. Deus, exatamente. Jesus, chegando no fim da mensagem, é exatamente quem diz ser Deus exaltado. Olha só o que diz. Verso de número 9. Pelo quê? Deus o exaltou. Pelo quê? Por tudo isso aí. Sem pretensão, sem arrogância, se esvaziou, se tornou servo, se tornou homem, reconhecido em figura humana, se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que, por tudo isso, Deus o exaltou. Então Jesus é exatamente quem diz ser Deus exaltado. Ele não é espírito elevado, ele é Deus exaltado, Senhor onipotente, Rei dos reis, Senhor dos senhores, dono da minha vida, dono da sua vida, dono da igreja, merecedor de uma honra e de uma glória muito mais entusiástica do que aquilo que de maneira quadradinha, figurada e às vezes localizada no domingo, a gente dá para Deus, a gente dá para Ele. Ele é exatamente quem diz ser Deus exaltado. E também Deus reverenciado. O texto diz: Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Eu sei que tem pessoas no mundo com o nome de Jesus Cristo. Eu me constranjo. Eu conheci um bêbado que se chamava Jesus. Conheci. E era terrível. Um bêbado. Mas eu nunca vi, a não ser que você me mostre, um cachorro que se chamava Barrabás. Já viu? Judas. Você já viu alguém chamado Judas? Ninguém quer pôr esse nome. Paulo, tudo bem. Pedro, tudo bem. Ok. Mas o nome de Jesus, o máximo que você poderia pôr é a alternativa hebraica. Joshua. Josué. Como tem aqui um menino. Mas Jesus tem uma referência tão acima. O nome dele foi tão exaltado que é merecedor de reverência. O nome que está acima de todo nome. Jesus é quem diz ser Deus reverenciado. Não só pela enciclopédia britânica, que tem mais de 20 mil verbetes, para tentar explicar essa figura.
centro da história, centro do universo, dono da minha vida. Jesus é exatamente quem diz ser, Deus confessado. O texto no seu final começa a dizer, verso de número 10, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Então, ele é exatamente quem diz ser. Haverá um momento histórico, os filhos de Deus dirão, louvado seja Jesus, espontaneamente. As nações que já não terão mais tempo de se converter, dirão, Jesus Cristo é Filho de Deus, forçadamente. E os demônios e Satanás e o inferno inteiro confessará a mesma coisa, obrigatoriamente, rancorosamente, e o diabo saberá que em caráter definitivo, ele, seus anjos e quem não aceitou Jesus, estarão distantes de Deus por toda a eternidade, sem nunca mais poder transpor esse abismo. Então Jesus é exatamente quem diz ser, Deus confessado, reverenciado e, acima de tudo, Deus glorificado. Nós recebemos um reino que não se abala. Confessemos a Jesus como Senhor absoluto. E eu finalizo com a mesma frase que eu já citei. Enquanto o nosso primeiro pai, Adão, dizia, mesmo estando no paraíso, com tudo a favor, 100% livre, o único, Adão foi o único homem, 100% livre para pecar e não pecar. Eu não sou, ninguém mais é. Esse tão sonhado livre-arbítrio é uma balela, ele não existe. Eu sou escravo, minha natureza é corrupta. Eu tenho livre agência, livre responsabilidade, mas eu só vou agir ou baseado numa coisa maior que eu recebi, educação que eu tive, formação que eu tive, consciência moral que eu recebi, estudos que eu fiz, crença. Eu não posso dizer que tenho autonomia em qualquer área da minha vida. Adão era assim, perfeito, 100%. Mas lá na perfeição de Adão, houve um item de alguém que já tinha sido expulso do céu, porque achou que poderia dar um golpe. Não tem nada a ver com o que estão falando agora. Mas lá, 1/3 foi para o brejo. 1/3. Porque Satanás era lindo. Afinal, Deus criou Lúcifer, o anjo de luz. Satanás era o primeiro ministro de tudo aquilo. E Ezequiel e Isaías dizem, até que ele achou que poderia. Primeiro-ministro do céu não dá, eu quero o lugar dele. E a Bíblia diz que ele foi precipitado. Com 1/3 dos anjos caíram, porque o seguiram. Então, nesse contexto de paraíso glorioso, a frase tem todo um papel importante. Enquanto Adão dizia, eu te encontro no topo, Jesus disse, pois eu te encontro no fundo do poço, do tremedal de lama, para de lá te resgatar. Enquanto Adão quis deixar a sua miséria humana e subir ao trono dos poderosos, Jesus abriu mão do trono e desceu à miséria dos homens.